Olá, tudo bem? Eu sou Ana Ravari, sou terapeuta da saúde dos cílios, especialista em extensões de cílios e tricologia for lash. Recentemente, eu fiz um curso com oftalmologista para entender com mais profundidade sobre as doenças e os agravantes após uma extensão de cílios e como evitar esse tipo de intercorrência. A Marisol Almeida me fez um convite, então, para estar dividindo esse conhecimento com vocês, né, através dessa aula bônus, e para mim é um privilégio e uma honra. Quanto mais eu me aprofundo, tanto para aprender quanto para dividir o conhecimento, mais eu aprendo. Nós vamos falar sobre esse universo que são os olhos, as doenças oculares, as fases dos fios e principalmente as doenças que possam ocorrer após o pré-atendimento e como nós vamos resolver esses problemas, né? Identificar, falar com a nossa cliente, poder orientá-la para um tratamento, porque nós não somos médicos nem oftalmologistas, mas nós temos conhecimento, a partir de agora vocês terão também, para poder resolver esse problema, certo? Então vamos fazer essa viagem comigo, viajar aqui no universo dos olhos e dos cílios, vamos lá? Bom, gente, vamos primeiro falar um pouquinho sobre as fases dos fios, né? Nós temos a anágena, catágena e a telógena. Eu vou falar de uma por vez com vocês, vou falar rapidamente. Tenho certeza que vocês vão aprender com muita profundidade também no curso da Marisol, que eu tenho certeza que é completo. Mas eu quero falar com vocês sobre o Baby Lash, né? Que é a fase anágena. Ele dura em mais ou menos até 45 dias, de 30 a 45 dias, essa fase dele, onde ele está ainda crescendo, ele fica assim uma pontinha mediana nos cílios e existe inclusive um questionamento, uma dúvida sobre posso aplicar a extensão sobre o Baby Lash ou não, né? E lógico que sempre nós pedimos ajuda aos universitários. Eu conversei não só com uma tricologista renomada, especialista em cílios, como com oftalmologista, para que nós pudéssemos tirar essa dúvida de vez. A fase anágena, que é quando ele é um bebezinho ainda, ele tem como nossos filhos, né? Para quem tem filho vai entender, ou com uma criança, ele tem as várias fases ainda da infância dele. Quando ele ainda está na mamadeira, né, muito frágil, e quando ele já está ficando fortinho, que já começa a dar os primeiros passinhos, começa já a tomar, comer as próprias papinhas, começa já a ficar mais robusto, com mais capacidade. Então a gente tem que entender que a fase anágena, quando ele está muito no princípio, ele ainda está o bebezinho que está sendo amamentado, ele precisa de muitos nutrientes. Mas chega uma fase da fase anágena, que ele já está mais fortalecido, ele já está recebendo vitamina suficiente para ele estar encorpado para receber um fio leve, com espessura leve. Então, lógico que nós não iremos colocar, por exemplo, a mesma espessura, se eu estou colocando uma espessura de 0,18 de um clássico no fio natural, eu não vou colocar o mesmo nele, tá? Eu vou colocar de repente o 0,10. Então, a gente tem que analisar tudo isso, mas sim pode-se colocar no fio da fase anágena, desde que tenha mais ou menos consciência da espessura dele, se ele já está encorpado ou não, tá bom? Lembrando que os nossos fios, os nossos cílios, eles perdem de 3 a 5 fios por dia. É normal essa troca. Quando cai este fio que está na fase telógena, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, já tem um bebezinho aqui prontinho, já despontando forte para substituí-lo, tá bom? É isso aí. Fase catágena, são os adolescentes, os fortes, os robustos, que está nessa fase aqui, que ele dura mais ou menos 4 semanas. E nesta fase ele está no ponto ideal para receber as extensões de cílios, né? Algumas vezes é possível identificar no próprio olho da cliente o Baby Lash, o fio que está muito alongado, que provavelmente já está entrando na fase telógena, e este aqui, que é o da fase catágena, onde ele realmente está encorpado, a haste dele, o corpo dele está preparado para receber as extensões. E é ali que você vai colocar e ela vai ter uma durabilidade maior. E por fim chegamos na fase telógena. Este fio aqui, que ele já se deteriorou, né? Ele entra numa fase realmente de ir embora, e com isso
cai o assunto da manutenção que nós temos que explicar para as nossas clientes. Por isso que é importante conhecer essas fases e explicar para elas. Porque aqui pode ter uma extensão acoplada, né? E quando ele chega no fim da vida, esse fio vai embora junto com as extensões, mas ela não está perdendo o fio dela. Ah, meu fio caiu, tá caindo os meus cílios, não. Certamente já tem um novo fio aqui, ó, o bebezinho que vai, voltamos para a fase depois da nágina de novo, que já está crescendo, sendo alimentado, desenvolvido aqui para apontar, então, depois de um tempo, fazermos uma nova extensão nesse fio que vai chegar nessa fase aqui, ok? Então é isso aí. Uma curiosidade que eu quero dividir com vocês, né? Os nossos cílios, a função dele principal é proteger os nossos olhos. Ele tem uma função sensitiva. Então, por exemplo, se chega algum inseto, uma poeira, qualquer coisa que possa adentrar os nossos olhos, ele tem essa função de piscar, lubrificar e proteger. O mais interessante, principalmente, é quando estamos dormindo, os fios superiores com os fios inferiores, eles têm um encaixe perfeito, eles selam. Com isso, eles garantem a proteção dos olhos durante o nosso sono. É isso aí. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, né, da área onde nós vamos trabalhar, a região onde nós vamos trabalhar, até mesmo para ter um pouco de conhecimento, e eu vou falar de algumas áreas específicas para podermos, às vezes, lidar com algum tipo de intercorrência ou explicar à cliente caso ela tenha alguma irritação, qualquer coisa do gênero. Vou falar aqui sobre a pálpebra superior, né, a pálpebra inferior, aqui a córnea, a íris, a esclera e aqui a pupila, tá? O que é importante nós sabermos? Primeiro, que a esclera é uma região que ela já fica assim, ela pode ter contato, por exemplo, com o pé de gel que nós colocamos aqui para proteger os cílios inferiores, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui pode dar uma irritação e eu vou explicar depois para vocês, né? Entender também que a córnea, ela tem uma função como uma lente, não só de proteção dos olhos, mas também é ela que tem a função de, como uma câmera que registra todas as imagens, ela é essa lente que vai registrar tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o contato nessa região. E lembrando que a pálpebra superior, ela tem a função, esse movimento do piscar para distribuir a lágrima, a lubrificação dos olhos. É muito importante que nós tenhamos consciência da importância da lubrificação dos olhos. Eu vou até dar uma dica aqui para vocês, que conversando com o oftalmologista, ele me falou sobre isso. Ultimamente, os nossos filhos, assim como também é bom nós orientarmos as nossas clientes, deveriam utilizar um colírio, um lubrificante, que é uma lágrima natural, para lubrificarmos mais os nossos olhos. Por quê? Porque para evitar doenças degenerativas no futuro, por questão de ficar muito com os olhos parados no celular, no computador, e isso realmente pode causar alguns danos, inclusive ficar mais suscetível a determinadas doenças e alergias. E isso pode acontecer durante as extensões, né? Da cliente tá falando, ai, foi por conta da extensão. Não, às vezes ela já estava com falta de lubrificação nos olhos, porque ela desconhecia o fato, a necessidade, talvez fique muito no celular, trabalha no computador, e a pessoa fica com essa sensibilidade, então depois da extensão ela vai ficar um tempo ainda sem piscar, pode acontecer esse tipo de intercorrência. Então sempre ter esse colírio, que é um lubrificante, tá? Que qualquer pessoa, não precisa de prescrição médica, qualquer pessoa pode ter, para lubrificar os olhos hoje, é uma dica preciosa. Peguem essa informação para vocês e repassem para as clientes. Lubrificar os olhos é muito importante para evitar as doenças. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas irritações, né, pós o procedimento. A vermelhidão e ardência podem ser associados por algumas dessas situações. Por exemplo, pressão excessiva das pinças sobre os olhos, né? Então, às vezes, a pessoa ainda está trabalhando, a profissional está trabalhando, ela está no início. Por isso que sempre pede-se para treinar por um período, e o método 21 ensina isso, por 21 dias vocês treinarem bastante antes de atenderem, né, já abrirem o estúdio aí de vocês. Porque às vezes a gente vai achar o nosso tempo de segurar a pinça e colocar a mão, a se apoiar sobre a cliente. E às vezes naquela tensão de estar fazendo os primeiros procedimentos,
usa-se uma pressão sobre da pinça sobre os olhos da cliente, e isso realmente pode causar irritação. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que mais? Os olhos abertos ou entreabertos, né? Existe uma doença, já da cliente, é uma deficiência, na verdade, onde os olhos eles não fecham 100%. E com isso, por ele ficar entreaberto, pode acontecer assim, do fume do adesivo adentrar os olhos e ela ter esse tipo de sensibilidade, tá? Então é importante, se a cliente tem algum tipo de alergia, alguma coisa do gênero, quando você vai utilizar essa técnica, sabendo que ela tem essa deficiência, pedir que ela tome um antialérgico, tomar bastante cuidado para evitar excesso de adesivo na hora de fazer a acoplagem dos fios, né? E também esse tipo de deficiência tem uma irritação por conta do pad, porque ele fica entreaberto. E aí pode acontecer realmente dele encostar na esclera e ficar um pouquinho irritadinho. Eu vou falar disso depois com vocês, assim, com mais detalhes, tá? Mas são coisas que nós temos que nos atentar. Aqui, como eu já falei, o posicionamento do pet inferior, né? Nós temos que tomar muito cuidado para que ele não encoste na esclera e não cause nenhum tipo de irritação. A aplicação dos fios muito próximos da raiz. Porque o que acontece? Quando nós acoplamos o fio, né, ele precisa desse espacinho até para quando nós abrimos os olhos, ele não fique agulhando a pálpebra da cliente, porque pode sim causar inchaço e irritação. A falta de ventilação no ambiente de trabalho, porque o adesivo tem fume, né, ele tem cianocrilato, e por isso nós temos que tomar cuidado, porque ele tem essa fumacinha que ela fica por um tempo ali até ele secar completamente, porque ele vira um plástico, ele vira, depois que ele seca, ele fica rígido, né? Então, nesse período que ele está ainda em fase de secagem, essa ardência pode realmente ocorrer e irritar o olho da cliente. E por fim, a limpeza do excesso de cola no pet, né? Os gases da cola ficam muito próximos aos olhos da cliente. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de excesso, como eu já falei para vocês, fazer uma higiene perfeita, evitar o contato com o pé de embaixo, na pálpebra inferior, e principalmente evitar o excesso de adesivo. Não é o excesso de adesivo que vai dar durabilidade para a tua extensão. É um conjunto de coisas que vocês vão aprender com a Marisol Almeida, mas evitar esse tipo de excesso, porque realmente pode, além de ficar pesado, causar essa irritação nos olhos da cliente. E lá vem esse indesejado hóspede dos nossos olhos, do nosso corpo, porque ele não fica só nos nossos cílios, tá, gente? Ele fica em todo lugar onde nós temos pelo, né? No nosso cabelo, no nosso nariz, enfim. Eles são moradores indesejados, mas eles estão ali e eles têm um motivo para estar ali. Eles se alimentam de resíduos, impurezas, gorduras, sebo. E aqui eu consigo mostrar para vocês com mais clareza o nosso fio, tá? E depois eu vou explicar melhor para vocês um pouquinho sobre os nossos fios, mas aqui ó, é o fio, tá? Seria o nosso cílio, por exemplo, o nosso fio do cabelo. Aqui é a nossa pele e aqui é um rabinho, né? Porque eles entram na nossa pele, eles adentram o nosso fio, inclusive podendo apodrecer e causar doenças. Eles são aracnídeos microscópicos, e eles vivem no nosso corpo se alimentando de sebos, impurezas, sujeiras. Por isso que é importante, tão importante, nós explicarmos a existência dessas criaturinhas aqui para as nossas clientes e termos essa consciência. Às vezes aquela coceirinha que dá, né, demasiado, são esses carinhas aqui. Você sabe o que eles fazem? Eles comem essas gorduras, essa sujeira. Eles não vão fazer cocô, não vão fazer nada disso. Eles vão explodir. Eles morrem, aquela sujeira toda deles vai ficar ali atraindo outros desses demodex, tá? Então, por isso é importante também lembrar a cliente e passar esse conhecimento de que não é só o lavar. Excesso de maquiagem é uma das principais causadoras da visitinha dos demodex em excesso na raiz dos nossos cílios.
e eles entram na nossa pálpebra, eles entram nos nossos cílios, em algumas pessoas é possível ver o movimento deles e eles vão causar outras doenças, outras infecções, vindo daí a blefarite. Ele é o causador da blefarite, tá bom? Então lembrar que só lavar às vezes, sem remover todo o excesso de maquiagem, vai sim acontecer a presença do Demodex e assim uma blefarite nos olhos, tá bom? E aqui foi capturada, né, através de uma imagem microscópica, a presença dele. Ele é um aracnídeo, como eu falei para vocês, na raiz dos cílios de uma pessoa na pálpebra, por falta de higiene. Então, às vezes a cliente fala, eu lavei, só que se ela não retirou a maquiagem completamente, ela vai ficar, na verdade, o que vai acontecer, até o pozinho de maquiagem, de pó, resíduos, eles ficam entre a pálpebra, a nossa raiz e a extensão. Esse cantinho é o acumulador de sujeiras, por isso é muito importante fazer essa higiene. E tem pessoas que não usam extensão, mas usam tanta maquiagem que também tem o Demodex em excesso e pode ter blefarite mesmo não utilizando a extensão. Não é culpa da extensão, é a falta de higiene que causa o Demodex, tá bom? Algumas pessoas têm muita sensibilidade à luz, isso se chama fotofobia, né? E como que ela resolve essa questão? Porque às vezes até quando ela vai fazer a extensão, quando finaliza, que ela abre os olhos, ela começa a lacrimejar demais por conta da luz. Primeiro, a minha sugestão é sempre desligar, né? Eu desligo a luz, eu tiro de cima dos olhos dela, espero um pouquinho para que ela possa abrir os olhos, mesmo assim ela pode lacrimejar. Mas como que ela pode evitar esse tipo de dano nos olhos através dessa sensibilidade? Utilizando aquela lágrima artificial, que é um lubrificante. Se ela utilizar com em bastante quantidade nos olhos, intercalado, ela certamente vai estar mais tranquila em relação a essa deficiência, tá? Porque ela vai ficar com menos irritação, porque realmente ela fica com irritação e lacrimejando demais por conta disso. Lembra que eu falei para vocês que às vezes o pet pode encostar na esclera e causar uma irritação? É a hemorragia subconjuntival. O que acontece? Os vasinhos, por defesa mesmo, né, vai ter esse sangue pisadinho aqui nos olhos, tá vendo? Vai dar esse tipo de irritação, podem ser de várias formas, pode aparecer um risco no olho inteiro, pode ser, normalmente é assim que acontece, após a extensão, você perceber esse tipo de irritação no olho da cliente. Ele pode sumir em até 2 semanas, e o que você pode sugerir para ela? Que ela utilize aquele lubrificante natural, que é uma lágrima natural, nos olhos várias vezes ao dia. Principalmente se ela te ligar à noite e falar que ficou muito vermelho, sugira que ela utilize o colírio, o lubrificante, para que ela possa resolver essa questão. Ele vai desaparecer sozinho, tá bom? Não precisa se preocupar. Eu quero também ressaltar para vocês que existem 2 casos de dermatite, uma delas é de contato e a outra é alérgica. A dermatite de contato ela é assim, considerada mais simples pelos oftalmologistas, que pode acontecer logo após o procedimento ou quando a cliente vai para casa. Aquelas, às vezes fica com uma vermelhidão, um prurido nos olhos, né, lacrimejamento. O que acontece? Isso foi em contato com o fume do adesivo. Ou mesmo por causa do pet gel, às vezes a pessoa é alérgica àquele produto que vem no pet gel, que ele lubrifica essa região. Você pode, conversando com a sua cliente, por isso é muito importante fazer a ficha de anamnese dela, entender se ela tem algum tipo de alergia ou não. Se ela tem algum tipo de alergia, antes de fazer as extensões, tomar um antihistamínico, porque ele que é um antialérgico que vai evitar que ela tenha esse tipo de reação. A indicação é que ela utilize esse lubrificante nos olhos e aguarde, porque normalmente em 24 horas, 48 horas no máximo, esse sintoma vai desaparecer. Caso persista, sempre é indicado pelo oftalmologista, se for algo que se agrave, independente da situação, se foi você que fez a extensão, remover toda a extensão da sua cliente antes dela ir ao dermatologista. Porque se o caso estiver muito grave, ele não tem material na clínica dele para remover, ele não é um extensionista, né?
Então eles pedem que sempre a profissional remova as extensões e depois eles irão tratar, independente do estágio em que estiver, tá? Porque a gente fala, ai, tá muito inchado, não vou mexer. Vai ter que remover. Eles não têm como fazer isso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o outro tipo de dermatite de contato, que é a alérgica. Às vezes a cliente pode fazer até 5 extensões com você, 6 extensões com você e não ter nenhuma reação. Mas pode ocorrer depois dela ter essa reação alérgica, que às vezes não é só na região dos olhos, pode ser no corpo, em qualquer área do corpo dela. E dependendo da situação, pode chegar no glote, né? E se ele fechar, a pessoa pode ter uma asfixia e inclusive ir a óbito. Então, não é que que isso vai acontecer com a cliente, mas é sempre bom a ficha de anamnese, conversar com a cliente para ver se ela tem algum histórico de alergia e pedir, nesse caso, que ela tome um antialérgico antes de vir. Caso ela tenha esse tipo de reação após, né, a extensão, é o mesmo procedimento, pedir para ela tomar um antialérgico, remover as extensões e imediatamente ela ir atrás de um oftalmologista, tá bom? Então é bom sempre nós conversarmos com a nossa cliente, conhecer o histórico dela, porque às vezes para ela aquilo que é irrelevante, para nós é muito importante, sabermos os produtos que nós trabalhamos. Inclusive, eu já vou até aproveitar para falar em relação ao lash lifting, que as pessoas às vezes perguntam de fazer nas grávidas, né, nas gestantes. Dependendo da gestante, se ela é alérgica, não se indica por questões hormonais. Ela passa por muitas alterações hormonais e por conta disso ela pode ter algum tipo de reação. Uma outra doença que é importante também nós conhecermos para podermos identificar é o tersol, que é esse tipo de protuberância que normalmente é por alguma obstrução das glândulas, né? E ele fica com essa infecção, essa inflamação e pode estar em cima, ser maior ou não. Mas neste caso também nós não atendemos, nós não fazemos o procedimento. Ele não é uma causa da extensão de cílios. Falar, a extensão de cílios vai causar esse tipo de reação. Não, pode ser por outras causas, como a obstrução das glândulas, mas a cliente pode vir com isso aqui, pode estar muito pequenininho, então é muito importante que nós sempre venhamos observar os olhos dela para saber se está tudo em ordem para nós então começarmos a técnica, identificar para saber se vai fazer a extensão ou não. Bom, uma coisa que é importante também ressaltar para a profissional da área do embelezamento do olhar, pode-se ocorrer sim uma asma ou rinite ocupacional. O que seria isso? É o caso da pessoa adquirir esse tipo de alergia, esse tipo de reação em contato com um adesivo ou até mesmo com o removedor, com a química, né, com os componentes do removedor das extensões, porque isso é muito contínuo, às vezes é o dia inteiro, todos os dias, ou ela já ter, né, uma predisposição a esse tipo de reação e ele se tornar um agravante. Então também, nestes casos, é importante procurar um otorrino e tomar antialérgico. Agora, que nós falamos um pouco sobre algumas alergias, algumas irritações, né, causadas às vezes pelas extensões de cílios ou pela predisposição já da cliente, ou até mesmo porque ela tem algumas deficiências que nós precisamos, é a nossa obrigação identificar para de repente saber se ela está apta a fazer as extensões de cílios ou não. Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso fio, né? Aqui são as escamas, a cutícula do fio, que nós precisamos alterar, né, através do pH, por exemplo, utilizando um prime, para que ela possa receber o adesivo e acoplar melhor as extensões. Aqui dentro é a medula. A medula, ela ainda não foi identificada exatamente a função dela nos nossos cílios, mas acredita-se que ela está relacionada ao crescimento dos nossos fios. E o córtex, que é a porção predominante na formação dos fios, é aqui que ele recebe os nutrientes, é aqui que acontece toda a alimentação do nosso fio. E eu quero passar algumas informações que eu acho bastante relevantes para vocês identificarem, por exemplo, casos em relação às clientes de vocês e os fios dela. Por exemplo, quando você vai conversar com a sua cliente, saber se de repente ela está passando por algum processo hormonal,
terapêutico, passou por alguma cirurgia, está passando às vezes por uma separação, se ela está fazendo algum tipo de dieta. Por que isso, Ana? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. E o que ele faz? Ele sempre vai direcionar todos os nutrientes e as vitaminas para sanar alguma deficiência do corpo. Por exemplo, eu estou com alguma falta de vitaminas que é muito importante para a minha vida, né? O meu corpo ele vai buscar retirar de algum lugar que ele entenda que não precisa para direcionar essa vitamina para aquela região que precisa mais. E o lugar menos importante para o nosso corpo são os nossos fios, o nosso cabelo, os nossos cílios, né, os pelos do corpo. Então, é natural que uma pessoa que está passando por algum processo emocional, hormonal, se ela está mesmo de dieta e ela mudou toda a alimentação dela, ela está perdendo algum nutriente, alguma vitamina, certamente ela vai ter queda de fios, os fios vão ficar mais enfraquecidos. Quantas pessoas estão de dieta, cai cabelo, ou tá muito nervosa, cai o cabelo, né, os cílios, é porque realmente o corpo dela tá tentando sanar a dificuldade, tratar a região que ele entende que é mais importante e os cabelos vão sofrer com isso. Então, quando você conversa com a sua cliente, às vezes ela está com o cílio está forte e em um determinado momento não está. Pode ocorrer que ela esteja passando por algum processo como esses que eu falei para vocês. Por isso é importante conhecer a sua cliente e entender que o fio ele vai responder principalmente à alimentação e à hidratação. Hidratar-se e ter uma boa alimentação faz toda a diferença para ter um cabelo bonito e cílios bonitos. Bom, quero passar mais uma informação para vocês que também é muito relevante. Entender que às vezes os cílios eles podem ser arrancados, né, de uma maneira abrupta, por exemplo, por tufos, né, quando eles são colocados nos cílios, eles foram desenvolvidos para maquiagem, para ficarem sob a pálpebra até 24 horas com cola hidrossolúvel. Quando ele é colado nos cílios, ele não pega um único fio. A base dele é grosseira, ele pode grudar em até 3 fios, interferindo no processo do crescimento deles. Um pode estar na fase anágena, outro na telógena, outra na catágena, e eles serão arrancados. Os cílios, depois de arrancados por mais de 3 vezes, por exemplo, com atritos demais, escovação, uma forma de puxar, alergia demais, enfim, são várias as razões da pessoa às vezes causar atritos nos cílios. Ele pode interferir na matriz ciliar, ela não produzir mais fios ali, então aquele haste, que é o buraquinho onde nasce o fio, vai ficar vazio. Em mulheres a partir de 45 anos, o crescimento, o ciclo é mais demorado. Então pode ocorrer do haste dela, que é esse buraquinho onde nasce o fio, ficar por mais tempo vazio. Isso não significa que ele não vai crescer de novo. A diferença é entender que de uma pessoa de 45 anos para cima ele é muito mais demorado, e de outra pessoa que pode inclusive ser jovem, mas utilizar recursos errados ou arrancar abruptamente ou escovar demais, passando rímel demais, porque o rímel desidrata, ter esses fios arrancados e se forem de formas seguidas, a matriz ciliar não produzir mais naquele lugar. Eu vou falar rapidinho com vocês também sobre uma alteração que é feita nos nossos cílios através do lash lifting, que já que eu estou apresentando o fio para vocês, né, para entenderem que o que acontece quando utiliza-se esse tipo de química, que é o tioglicolato de amônia. Ele vai quebrar a fibra desse fio, aqui seria um cabelo, eu estou dando exemplo de um cabelo cacheado, né, ele vai quebrar essa ponte e vai fazer com que ela fique alterada quimicamente, então ela vai ficar lisa, tanto o cabelo quanto os cílios do lifting, que nós iríamos dar esse direcionamento e esse alongamento nos fios, tá? Então eu tô dando essa dica para vocês porque as pessoas às vezes querem entender e saber que para este tipo de procedimento, que também é um processo químico, a gente também tem que conhecer o produto que está trabalhando, para saber se ele tem também um tratamento, porque a gente vai alterar o pH dele, vai alterar a estrutura do fio
e a partir disso é importante saber se o produto que você está trabalhando vai hidratar, vai nutrir, vai devolver nutrientes para o fio. Como já mostrei para vocês a estrutura do fio, não sabendo, não utilizando um produto correto, não sabendo a técnica corretamente, você também pode causar danos nos olhos da cliente. Eu vou mostrar para vocês na próxima foto. Como eu mostrei para vocês, né, utilizar tioglicolato de amônia, conhecer a técnica correta da técnica, você teria que alinhar os fios, dar um efeito alongado, direcionado e tratado. A falta de conhecimento, utilizando o produto errado, ou a técnica errada, ou deixando tempo demais, não conhecendo os fios da tua cliente, você pode causar esse tipo de dano. Tem danos ainda piores, tem fios que foram completamente queimados, eles ficaram retorcidos e esfarelaram. Pode inclusive acontecer de não nascer mais fios ali, é irreversível, não tem como nós revertermos um caso como esse. Tá bom? Então já fica aqui uma outra dica para vocês. Eu sou especialista em lash lifting e é importante que vocês conheçam qualquer intercorrência que possa acontecer na área do embelezamento do olhar, das extensões de cílios ou do lash lifting, para que não tenham problemas. E aqui nós temos algumas soluções para que vocês possam trabalhar. Por exemplo, vai atender uma cliente que você já sabe que ela tem um histórico de alergia ou sensibilidade, enfim. Utilize o Blefagel para limpar os cílios da cliente. Inclusive, se for uma primeira vez que você vai atendê-la ou fazer uma higiene mais profunda, porque além dele evitar a blefarite, ele faz uma higiene muito mais profunda nos olhos da cliente. No todo, ele não causa nenhum dano aos olhos, ele foi desenvolvido especialmente para esse tipo de procedimento, para esse tipo de alergia e de infecção. Além disso, ele otimiza muito o nosso tempo porque ele tem um lencinho. Então, em casos que você vai fazer a primeira vez a extensão, ou que você perceba que a cliente está com uma falta de higiene nos olhos ali, que ela já está com uma predisposição a ter uma blefarite, que já está o Demodex está ali caminhando pelos olhos dela, faça a higiene e depois utilize o Blefagel para você garantir que não vai ter que aquela infecção ali vai ser controlada. Tá bem? Outros produtos que você pode utilizar também para limpeza dos olhos, né? Soro fisiológico, tem uma formulação também que eu estou disponibilizando para vocês aqui, que vocês podem mandar manipular. Foi desenvolvida por uma colega nossa, que ela é biomédica, extensionista também, e ela testou vários produtos e ela percebeu que com essa composição daria mais durabilidade para as extensões dela, maior retenção e menor nível de alergia, de fungos, de qualquer patogênico que pudesse ocorrer nos olhos da cliente. Então eu estou deixando algumas dicas para vocês aqui, além do lubrificante, que é importante nós termos no nosso estúdio, indicar para que a cliente leve na bolsa dela, porque ela vai mantendo os olhos lubrificados, ela vai ter mais saúde para os olhos e menos propensão a ter algum tipo de reação. Ok? É isso aí. Um beijo no coração.